Olá! Hoje a nossa conversa é sobre uma figura muito importante da administração pública, as fundações públicas. A gente sempre ouve falar delas, mas o que elas são de verdade? Pois bem, vamos desvendar juntos como o Estado consegue criar um patrimônio com um propósito social, dando vida a entidades que atuam em áreas essenciais para todos nós, como saúde, educação e cultura. Para a nossa conversa ficar bem organizada, vamos seguir um roteiro simples. Primeiro, a gente entende o conceito básico. Depois, a gente mergulha na principal divisão jurídica que existe entre elas. Em seguida, vamos ver o que essa divisão significa na prática, no dia a dia. E para fechar, um resumo para ninguém esquecer mais os pontos principais. Vamos lá? Certo. Vamos começar pelo começo, pelo básico do básico. Afinal, o que é uma fundação pública? Então, a ideia central é a seguinte: o governo pega uma parte dos seus bens, um patrimônio mesmo, e dá a ele uma personalidade jurídica própria. É como se ele dissesse: esse conjunto de bens agora é uma nova entidade. E essa nova entidade, a fundação, já nasce com uma missão bem específica: realizar atividades que interessam a toda a sociedade sem qualquer objetivo de lucro. E o que toda fundação pública tem em comum? Bom, existem algumas características essenciais. Toda fundação nasce de um patrimônio inicial que a gente chama de dotação. Ela sempre vai ter sua própria personalidade jurídica. A sua razão de existir é atuar em áreas de interesse social. Ela tem autonomia para se administrar, mas, e esse é um ponto-chave, ela está sempre sob a supervisão do Estado. É o que chamamos de controle de tutela. Agora, vamos para o coração da nossa análise. Esse é o ponto que, se a gente entender bem, todo o resto fica mais fácil. A grande divisão jurídica entre as fundações. E aqui está o pulo do gato. Embora todas elas tenham aquelas características que acabamos de ver, a sua natureza jurídica as separa em dois grandes grupos. Entender essa divisão é a chave para dominar o assunto de verdade. De um lado, temos as fundações de direito público. Pensem nelas como uma espécie de autarquia, ou seja, uma entidade que age quase como uma extensão do próprio governo. Já do outro lado, temos as fundações de direito privado. Elas têm um pé no mundo particular, funcionam de forma mais parecida com uma empresa, mas, claro, sempre com um pé nas regras do Estado. Por isso a gente diz que o regime delas é híbrido. Essa diferença de natureza já aparece logo no nascimento delas. A fundação de direito público é criada diretamente por uma lei. A lei entrou em vigor, pronto, a fundação existe. Já a de direito privado é um pouco diferente. A lei apenas autoriza a sua criação. Depois dessa autorização, é preciso um passo a mais: registrar os seus atos, como se fosse abrir uma empresa. Só aí é que ela ganha vida de fato. Muito bem. Agora que a gente já entendeu a teoria, vamos ver como tudo isso funciona no mundo real. Quais são as consequências práticas dessa divisão? Vamos começar com uma pergunta que interessa a muita gente, principalmente quem estuda para concursos. O jeito de contratar o pessoal é o mesmo nos dois tipos de fundação? A resposta é não, e a diferença aqui é gigante. Nas fundações de direito público, nós temos os servidores públicos estatutários, com um vínculo regido por um estatuto. Já nas de direito privado, o pessoal é contratado pela CLT. São os chamados empregados públicos. São dois regimes completamente diferentes. E essa escolha já nos diz muito, né? A CLT pode dar mais agilidade, enquanto o regime estatutário garante mais estabilidade e controle. Ok, já falamos das pessoas. E o patrimônio? Os prédios, os equipamentos, os recursos, esses bens são considerados públicos ou privados? Aqui também tem uma grande diferença. Os bens da Fundação de Direito Público são, sem discussão, bens públicos. Isso traz uma série de proteções, como de não poderem ser penhorados. Já nas de direito privado, a regra geral é que os bens são privados. Mas, e aqui tem um detalhe muito interessante, se um desses bens privados estiver sendo usado diretamente para um serviço público, ele ganha as mesmas proteções de um bem público, ou seja, o uso do bem pode mudar a proteção dele. Essa questão dos bens nos leva a outra pergunta muito prática. E se a fundação perder um processo e tiver que pagar uma dívida judicial? O procedimento é o mesmo para todo mundo? E de novo os caminhos se separam. A Fundação de Direito Público, por ser quase parte do Estado, paga suas dívidas pelo regime de precatórios. Isso significa que a dívida entra numa fila organizada para ser paga pelo governo. Já a Fundação de Direito Privado não tem essa prerrogativa. Ela se sujeita ao regime comum, como qualquer empresa, e pode ter seus bens penhorados para quitar a dívida. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Para fechar com chave de ouro, vamos colocar tudo isso num quadro resumo. É o momento de organizar as ideias e garantir que a gente não vai esquecer mais. Então, vamos repassar rapidinho? Criação. Uma é criada por lei, a outra autorizada por lei.
Pessoal, de um lado servidores estatutários, do outro empregados seletistas. Bens, em regra públicos de um lado, privados do outro. Dívidas, precatórios versus regime comum. Ah, e um detalhe importante, as de direito público ainda têm vantagens processuais, como prazos em dobro. Mas olha só que interessante, no fim das contas tem um ponto em que elas são iguais, ambas têm imunidade de impostos. E para terminar, fica uma reflexão. Agora que a gente conhece as ferramentas e as diferenças entre elas, a grande questão é: por que o Estado escolheria um caminho em vez do outro? Qual a estratégia por trás da decisão de criar uma fundação mais rígida e estatal ou uma mais flexível e com regras do mundo privado? A resposta para essa pergunta diz muito sobre os verdadeiros objetivos de uma política pública.